Minha missão aqui é explicar de uma forma breve o que é o Fábrica de Pacientes e como essa metodologia pode te ajudar a vender mais protocolos de implante todos os dias. E não só vender mais, mas vender de uma forma mais lucrativa e com mais margem de lucro. E isso é completamente possível. Eu faço isso, meus alunos também fazem isso, e essa é uma realidade cada vez mais presente. Então, se você é implantodontista e quer vender mais protocolos de implantes, fica aqui comigo que eu te garanto que o que você vai aprender aqui hoje pode mudar a tua realidade e a realidade da tua família. E qual é o intuito principal dessa apresentação? Nós aqui do Fábrica temos uma meta pessoal de te levar a um resultado de, no mínimo, 120 mil reais de faturamento. E nós temos um plano para que isso aconteça. E aí você pode estar pensando, pô Paulo, mas faturar 120 mil reais é um pouco distante da minha realidade hoje, nunca cheguei nem perto disso. Só que, vamos lá, o preço médio de implante hoje é aí 12, 15 mil reais. Só que para faturar 120 mil reais bastam 8 pacientes. 8 pacientes de 15 mil já é 120 mil reais. Ou 4 pacientes que vão operar superior ou inferior, por exemplo. Então, é completamente possível você encontrar dentro da sua cidade 4 pessoas com um potencial, digamos assim, financeiro e osso para operar. Né? E dentro do Fábrica eu mostro como é fácil você encontrar essas pessoas. E é lógico que nesse plano você não vai começar operando 8 pacientes. Né? Você vai começar operando 1, depois no outro mês operar 2, depois algo dá errado, você não opera nenhum, depois 1, depois 3, às vezes tem um pico de 6, depois volta não tem nenhum. Então, no começo é assim, não é milagre. Mas essa jornada ela vai te levar a no mínimo 120 mil reais. Isso se você é bom, se você vai conseguir entregar, tem estrutura para entregar. Porque são 8 protocolos. Né? Vai ter que fazer a cirurgia, vai ter que fazer a parte protética. Então, se você for bom, se você tiver habilidade, estrutura e equipe para entregar isso, você vai conseguir facilmente atingir esses 120 mil reais. Porque assim, marketing não é mágica. Marketing não consegue pegar algo ruim e transformar em algo bom. Ele simplesmente une as duas pontas, né? A ponta compradora da ponta que entrega o serviço. Então, é aquela história, não adianta botar creme X em sushi ruim. Né? Vai ficar ruim do mesmo jeito. Então, tem que ser bom. Então, vamos lá. Primeiro, te mostrar como é possível, né, fazer esses 8 protocolos por mês. Né? Veja aqui um print de um aluno meu. Quando eu fiz o Fábrica, minha mente abriu. Agora chegamos a 150k, né? 150 mil. De 30 a 150. Né? Aí, falando outras coisas aqui. Aí ele fala aqui, ó, estamos capturando de 10 a 15 protocolos por mês. Né? Aqui a quantidade de implante que tem. Ó, tudo implante feito essa semana. Aí eu perguntei aqui, está fazendo sozinho? Não, ele já está com 2 implantodontistas ajudando ele lá. Né? Então, esse é o potencial que o Fábrica de Pacientes pode entregar para vocês. E para quem é esse treinamento? E para quem é o Fábrica de Pacientes? Existem 4 tipos de dentistas que têm muito resultado com a nossa metodologia. Vou te falar deles agora. O primeiro cara é o cara que vive de indicação. É o cara que está lá, tem uma equipe boa, tem estrutura boa, tem habilidade, mas ele não faz ativamente essa captação. Então ele fica lá na cadeira, esperando que um paciente que ele atendeu há 2, 3 meses atrás indique colegas, indiquem amigos, parentes, para que ele faça aquele procedimento, para que ele faça aquela roda girar ali. Então, assim, é muito imprevisível. Né? Não tem previsibilidade de faturamento, de nada. Então, ficar dependendo apenas de indicações não é legal. Lógico que indicação é ótimo, é uma forma de ganhar mais pacientes, mas quem depende só de indicações não vai ter como escalar, não vai ter como crescer. Né? E esse cara aí, esse tipo, ele é eu chamo de Ferrari sem gasolina. Tá pronto para voar. Engatou ali o Fábrica de Pacientes, esse cara voa. O segundo tipo é o cara que já faz algum tipo de anúncio, né? Ele não depende só de indicação, mas ele faz de forma errada. Né? Ele não consegue escalar aquilo para chegar aos 120 mil reais. É como se ele fizesse uma captação de uma forma ineficiente, pois não conhece uma técnica que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que é a pescaria no aquário. Tá? Então esse é o segundo tipo. E o terceiro tipo é o novo implantodontista. É o cara que fez especialização agora há pouco, né? Tem sim um pouco de dificuldade técnica para fazer protocolos. Né? Ele vai precisar de ajuda de um professor ou de um colega para fazer com ele com 4 mãos. Né? Nada impede ele começar por aí. E
para pegar a mão mais rápido, ele vai precisar ter mais pacientes. E lógico que ele vai ganhar dinheiro no processo, vai ser lucrativo para ele no processo. E o fábrica vai ser exatamente esse empurrão que ele precisa. O quarto tipo é o implantodontista que trabalha para um colega, né? Esse cara, ele tem habilidade, ele opera sozinho, muitas vezes ele faz mais de um protocolo por dia, né? E algumas vezes ele já tem um consultório próprio, mas por conta que não tem demanda nesse consultório, ele precisa de uma renda extra. Ele precisa trabalhar em um outro canto, trabalhar para um colega que tem demanda, né? Para poder bancar esse custo de vida dele. E assim, ele talvez ele não entenda ainda, mas ele está pulverizando as energias dele, pulverizando os esforços, né? Então ele está deixando de construir o castelo dele para construir o castelo de uma outra pessoa. Então esse cara, ele tem um problema, ele tem um desafio aí, que é aumentar a renda do consultório particular dele, né? Para poder ele ter essa renda e poder se livrar da outra renda. Não se livrar, mas não ficar refém da outra renda, né? Dessa segunda fonte de renda. Para algum dia ele ter coragem de cortar, né? De pular esse muro. E o Fábrica de Pacientes é exatamente uma escada para ele conseguir pular esse muro. Vai facilitar esse processo, né? Aumentando a renda do consultório particular dele. Mas antes de seguir com a estratégia, eu vou mostrar algumas histórias, né, de pessoas que já viveram o que você quer viver, que eu tenho certeza que essas histórias vão inspirar você. A gente tinha um problema muito grande aqui na clínica, porque a nossa captação era quase que 100% convênio. E para quem atende convênio sabe como que é. Trabalha muito, ganha pouco, para fechar as contas é muito difícil, você tem que trabalhar 12, 14 horas por dia e às vezes não consegue fechar as contas. E a gente tinha uma estrutura muito boa, né? A gente tinha o conhecimento, tinha a estrutura, mas não tinha os pacientes. E depois que a gente implementou o Fábrica de Pacientes aqui na clínica, desde o meio do ano, né, Ju? Setembro. Desde setembro são 600 pacientes cadastrados interessados em protocolo, apenas, na minha cidade. A Ju tá aqui, não era funcionária nossa há 6 meses atrás, e hoje ela faz o nosso call center, ela liga para os pacientes, ela entra em contato, agenda as avaliações. E assim, é muita avaliação todo dia, é muito contato todos os dias, é muita gente que marca e realmente mudou toda a estrutura da clínica, tudo agora a gente trabalha em volta dessa filosofia de trabalho. Uma plataforma que você consegue pegar uma pessoa da internet e colocar na sua clínica, e é uma coisa assim que você pode expandir vezes 1000, porque o Facebook, o Instagram, quanto mais você investe, mais pessoas ele traz, isso é fenomenal, entendeu? Isso é uma coisa assim que não tenho o que explicar, porque muda realmente uma clínica. Uma clínica que às vezes você tem lá 2, 3 pacientes por dia, você passa a ter 60, 70 pacientes de uma hora para outra. Foi um divisor de águas. Temos a clínica antes e depois dessa filosofia de trabalho. E como surgiu o Fábrica de Pacientes? Não sei se você já me conhece, eu sou o Paulo Júnior, eu sou dentista e eu nasci numa família de dentistas. O meu pai é dentista, meus 2 irmãos, Marina e Leonardo, também são dentistas. E quando a gente escolheu odontologia, a gente escolheu por influência do meu pai por ser um caminho mais fácil, né? Ele já tinha uma clínica, já tinha uma clientela e a gente, quando se formou, a gente estava com o desafio de dividir essa clientela por 4, né? Teoricamente, a conta não iria fechar para todo mundo. Então a gente passou a tentar descobrir, tentar entender o que a gente poderia fazer para aumentar essa clientela. E a primeira coisa que veio na cabeça da gente foi cadastrar os convênios. Então a gente cadastrou os 5 melhores convênios daqui de Recife, né? A gente realmente lotou a agenda da noite para o dia por causa disso, mas em 2, 3 semanas, sei lá, não tinha fechado nem um mês ainda e a gente já estava lotado de paciente, estava atendendo muita gente. Só que, sei lá, alguns 3 ou 4 meses depois a gente começou a perceber que o faturamento aumentou, mas também os custos proporcionais, né? Aumentaram bastante. E quando a gente foi ver no final do mês, quando a gente dividia pelos 3, né, que meu pai continuou atendendo particular, o que a gente recebia, cada um de nós, não dava nem 1/10 do que meu pai recebia só com a parte particular dele. Então, a gente começou a entender que o negócio não fechava, a conta não fechava. Então,
a gente suspendeu os planos e a gente voltou à ideia de atender particular. E tinha um problema nessa nossa ideia de atender particular, que a gente acreditava na época que para atender particular a gente precisava ser especialista. Meio que a gente fazendo uma engenharia reversa, né? Tipo, meu pai era especialista, os professores que a gente conhecia na época, os grandes players do mercado, também eram mestres, doutores, especialistas. Então a referência que a gente tinha de grandes resultados eram justamente de pessoas que eram especialistas. Então entramos na especialização, né? Eu e Marina a gente seguiu a parte de ortodontia, que na época eu acredito que 2009, 2010 era a especialização da vez, né? Muita gente fazendo ortodontia, a gente seguiu essa área, e meu irmão ficou com a parte que ele gostava, né? A parte mais de cirurgia, bem parecido lá com meu pai, implante, cirurgia, pério e tal. Então a gente entrou nessas especializações e 3 anos depois, 2 anos e meio depois que a especialização foi concluída, a gente foi avaliar, né, a situação. A gente foi fazer um levantamento da situação que a gente estava, e antes a gente era generalista sem pacientes e agora a gente era especialista sem pacientes, né? Um upgrade, né? Mas o que a gente percebeu foi que a primeira lição que a gente aprendeu é que especialização é legal, especialização é massa, a gente aprendeu como fazer melhor aquilo que a gente sabia fazer, né? A gente afiou o machado da gente, digamos assim, mas não gerou o que a gente estava procurando, não gerou mais pacientes. Então a gente imaginava que o fato do cara ter resultado era porque era especialista, a gente agora era especialista e não tinha resultado, né? O diagnóstico do problema que a gente tinha era a falta de paciente. E o remédio que a gente achava que iria resolver esse problema era a especialização, mas não serviu. Não era o remédio para esse problema. Então, a gente foi atrás do remédio, a gente foi tentar entender o que realmente fazia a gente ter mais pacientes. Foi aí que eu comecei a fazer outros cursos. Fui atrás de cursos de gestão, cursos de precificação, técnicas de fechamento, de marketing. E eu descobri dentro de um treinamento de marketing que existia 2 tipos de marketing. O marketing de marca, que é o marketing que o CRO permitia que a gente fizesse, né? E o marketing de resultado, aqueles marketing de cupom, de desconto, de campanhas. E eu vi que no mundo fora da odontologia, as empresas elas tinham muito resultado com esse tipo de campanha. Campanha com descontos, campanha com alguma coisa grátis, né? E eu sempre imaginava que daria para usar alguma coisa ali, mas o CRO sempre tinha o código de ética que impedia que a gente fizesse isso. Então eu estava tentando encontrar alguma coisa que unisse o resultado do marketing de resultado e a gente pudesse fazer no CRO. Foi aí que eu estava assistindo um vídeo de um advogado, na época, que ele estava ensinando algo, né, através de conteúdo, e no final ele convidava a pessoa para fazer uma ação, para tomar uma ação, se inscrever e fazer alguma coisa ali no final. E eu percebi o seguinte, que a OAB é tão cuidadosa quanto no CRO. Então, é provável que eu consiga fazer isso, que o CRO permita fazer isso. Porque antigamente o CRO, eu acreditava que a gente só podia fazer aquele marketing de marca, né? Não sei se vocês vão se identificar, mas profissionais especializados, temos estacionamento amplo, né? Consultórios bem equipados. Só que ninguém tem vontade de ir para um consultório de alguém só porque tem estacionamento amplo, consultórios bem equipados. Ele quer o resultado, ele quer ver o que vai acontecer com ele. Então, quando eu comecei a ver nessa parte de conteúdo, o cara dava uma aula de direito constitucional e no final ele botava uma ação para o cara entrar em contato com ele se ele tivesse algum problema nessa área do direito, eu achei genial e foi ali que acendeu uma luz, né? Eu achei que por causa do CRO ser tão cuidadoso, digamos assim, quanto a OAB, a gente conseguiria implementar isso também. Foi aí que eu liguei para o CRO para ver se fazia sentido e podia fazer, desde que não ferisse o nosso código de ética. E aí comecei a fazer a engenharia reversa desse advogado. Eu comecei a acompanhar os vídeos dele para pegar ali qual era a ideia que ele queria fazer. Lógico, tudo empiricamente, eu não tinha feito nenhum curso para fazer o que eles estavam fazendo. E logo que eu percebi que tinha um padrão, eu fui entender que provavelmente eles tinham aprendido com alguém. E aí fui fazer os cursos que eles tinham feito.
né? Entrei em contato com os caras para saber o que era, como é que eles estavam fazendo, e aí peguei algumas ideias, né, de curso e comecei a fazer, e aí entendi meio que um modelo, existia um modelo, existia um padrão ali, a gente começou a aplicar isso dentro do consultório da gente. Algumas coisas davam certo, algumas coisas não davam, e aí a gente foi meio que juntando aquilo tudo que dava certo, e a gente começou a ter pouquinhos resultados. Lógico que não eram resultados como a gente tem hoje, mas, sei lá, 2 ortodontias no mês fechadas, um implante unitário, mas vindos da internet. Essa que era a sacada. A gente não estava atraindo pessoas que já conheciam a gente não estava atraindo pessoas que eram indicadas de outro colega. Eram pessoas totalmente que não tinham conhecimento que a gente existia, entravam em contato com a gente através da internet e marcavam a consulta. Mas eram resultados pequenos, mas eram suficientes para a gente entender, né, de que a gente estava no caminho certo. Inclusive até me arrepio quando eu penso. Sabe aquela sensação de que você agora tem uma luzinha no fim do túnel, agora a gente está no caminho certo. E foi aí, isso já em 2015, tá? Deu uma aceleradazinha aí no tempo. E a gente apostou num detalhe lá mais diferente, vamos dizer assim. A gente aplicou algumas metodologias um pouco diferentes e a gente teve um grande resultado. A gente vinha numa sequência de apurar o que estava dando certo, mas a gente teve um grande resultado. A gente, vamos avaliar o que foi que deu isso. Né? Foi um protocolo de implante de 30 mil reais, que a mulher fechou superior e inferior, mas a gente tinha que pegar tudo por onde ela passou para tentar entender o que foi que a gente fez. E a gente começou a isolar, né, tudo o que a gente fez para otimizar, para tentar repetir no mês seguinte o processo. E aí, estava dando muito, muito certo. A gente pegou, isolou o que a gente fez, repetiu o que aconteceu, não deu certo. Realmente fazia muito sentido, a gente achava que ia dar certo, inclusive a gente investiu mais dinheiro, mas não deu certo. E foi aí que a gente percebeu que marketing é uma constância. Marketing é uma maratona, não é um sprint de 100 metros. Não adianta você saber o que é para fazer e fazer com toda a força do mundo. Você tem que fazer aquilo mês a mês. Você tem que fazer aquilo numa sequência. E foi aí que aos poucos o resultado começou a aparecer. Né? A gente fechou mais um protocolo, depois no outro mês mais 2 protocolos, depois no outro mês não teve protocolo, mas a gente já sabia porque já tinha acontecido isso com a gente antes. E no terceiro mês deu um pico para 6 protocolos e por aí vai. Então, o que a gente percebeu é que não adianta saber exatamente uma campanha específica. Não tem aquela campanha mágica que você vai fazer e vai dar um super resultado. É uma sequência, é um acompanhamento de vários resultados. E foi aí que deu a ideia do Fábio Quadracíntia. A gente criou essas 3 máquinas, na verdade 4 máquinas, que precisam ser aplicadas numa sequência, máquina 1, depois a máquina 2, depois a máquina 3, depois a máquina 4, para poder ter uma sequência certa, né? Você não pode começar com a última antes da primeira, para a partir daí você colher os resultados. E aí você pode estar pensando, Paulo, massa a tua história, aplicou um negócio lá, teve um resultado, mas será que funciona para mim também? Será que funciona só para você, não? Não. Acabei de mostrar um monte de aluno que fatura 60, 120, 150, né? Alunos que aplicaram essa metodologia. Tudo bem que criei partindo dessa experiência toda que eu passei aí, mas que hoje é um treinamento, né? Hoje é uma metodologia e está aqui, por causa desse treinamento, dessa metodologia que eu recebo testemunhos como esse. Meu nobre professor, eu tenho amanhã 16 consultas. Lembra que eu te falei que eu faço nos outros dias essa cirurgia? E mesmo assim ainda eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consultas aqui na sexta de manhã. E cirurgia, Paulo, vamos lá que eu vou te mandar semana que vem. E vai embora, cara. O negócio vai embora. Aí você vê um vídeo desse e faz, não, Paulo, é sorte. Não, gente, é método. É só você aplicar o método no mercado certo, no mercado propício a dar resultado, que eles vêm, os resultados acontecem. E aí você deve estar pensando, tudo bem, Paulo, não é sorte, mas será que é possível? Né? Por que alguns estão fazendo e eu não estou? Né? Aí, explicando para vocês que para você ter um resultado, você precisa de um método e um mercado propício. Né? E mercado tem, esse mercado de odontologia tem. O IBGE fala que 54% das pessoas do Brasil, né, a gente tem, 200 milhões, 54 é um pouquinho mais da metade, mais de 100 milhões, perdeu algum dente.
Né? Então, se você for trabalhar como unitário, por exemplo, tem metade da população brasileira para você trabalhar. Então, assim, não tem essa de, o mercado está saturado. Um bocado de gente fala, né? Muito dentista no mercado, muito implantodontista, muitos cursos de implantodontia. E não tem nada disso. E outra coisa que eu quero destacar, que é um dado bem importante, que inclusive foi o pilar principal da nossa metodologia, né? Saiu daí, é com relação à autopercepção do problema. Por exemplo, eu tenho um problema, se eu não souber que eu tenho um problema no fígado. Se eu não souber que tenho esse problema no fígado, eu não vou estar procurando pessoas para tratar isso. Então, o mercado, ele existe. O cara pode ser que não esteja procurando por aquele problema, mas ele existe. 55% das pessoas percebiam um problema. Então, tinha gente que não tinha dente, só que só 55% das pessoas percebiam que a falta de dente era um problema e iam buscar um tratamento. Então, 45%, né, que é 55% percebia, 45% não percebiam. Ou seja, eles não sabem que tem um problema ou não sabiam do tratamento para resolver aquele problema. E é aí que está a briga de faca, né? Muita gente só vai nessas pessoas que sabem que tem o problema e que buscam o problema, né? Então, a gente conseguiu isolar aí 3 diferentes tipos de pacientes que precisam de protocolo. Tem o primeiro é o cara que sabe da necessidade do protocolo, por exemplo, ele é desdentado, por exemplo, e ele conhece, já ouviu falar em protocolos de implante. Existe o ponto 2, né, o segundo cara, é que ele sabe da necessidade, ou seja, ele não tem os dentes, por exemplo, eles entendem que existe o protocolo, mas eles não querem fazer. Ele simplesmente não quer, acha, por algum motivo, ou não quer operar, tem medo da cirurgia, ou acha que não tem dinheiro, né? ou acha que vai sentir dor, ou enfim, ou não conhece algum profissional que ele tenha confiança. Algum motivo faz esse cara dizer não naquele momento. Então ele não está no Google pesquisando. Então esse é o cara 2, a gente chama de procrastinador. É o cara que está procrastinando a solução daquilo ali. E o terceiro ponto, que é o mais abundante, né, a gente viu aí 45%, são os caras que não sabem, ou não sabem que tem um problema, ou não sabem do tratamento. Né? Ou eles não sabem, tudo bem que eles sabem que perdeu o dente, mas eles não sabem que a perda de dente é um problema, ou não sabem que tem um protocolo de implante para resolver aquele problema dele. Né? E por isso eles não procuram. Eles também não estão lá no Google pesquisando. E a briga de faca está aí, porque a galera só foca no ponto 1, no primeiro cara, que é o cara que está de clínica. Né? Então, a impressão de mercado saturado vem daí. Né? Porque mesmo com mais de 100 mil pessoas que perdeu algum dente, só aquelas do ponto 1, ali do tipo 1, que estão de fato procurando para resolver aquele problema. E é aí que tem o problema do mercado saturado. Né? Todo mundo brigando por uma quantidade pequenininha de pessoas que estão passando de clínica em clínica. O cara coloca no Google, por exemplo, implantes São Paulo, implantes Rio de Janeiro, implantes Recife. O cara que está pesquisando para resolver um problema específico que está acontecendo naquele momento. Tá? Aí vamos dizer que você está lá em São Paulo, ele bota implantes São Paulo, encontra você, vê o seu telefone lá, liga para a tua secretária, marca uma consulta e vai lá. Aí ele vai lá fazer o quê? Pesquisar preço, decidir qual é o mais barato. Né? Então, o único paciente que você consegue perceber se você não faz ativamente uma captação, não trabalha esses outros 2 caras ali, é esse aí. Mas o que eu quero te mostrar aí é que existe uma oportunidade que poucos conhecem, que é exatamente isso, onde a maior parte dos pacientes que precisam do teu tratamento, eles não estão te procurando. Né? Eles não estão no Google pesquisando. Então, alguns não sabem que precisam e outros estão procrastinando, mesmo sabendo que precisam. Então, em cima disso que eu construí o pilar principal da metodologia da gente, que é a pescaria no aquário. Né? É uma técnica que a gente ensina a identificar diferentes pacientes e criar um anúncio, uma campanha de atração para esses 3 diferentes tipos de pacientes, né? De uma forma que seja mais efetiva. Né? Eu costumo dizer que é uma isca para cada peixe. Eu faço o paralelo com a pescaria. Né? Então, no primeiro paciente que eu falei para vocês, é o cara que está procurando ativamente e você só precisa mostrar que é foda. Você só precisa mostrar que tem capacidade de entregar o resultado para ele. Já no paciente 2, é o cara que está procrastinando, não adianta ele só saber que você é bom, porque ele está procrastinando e ele está procrastinando por algum motivo. Então,
Você precisa tentar entender quais são os motivos ali e mostrar os benefícios da solução, né? Encurtar aquele caminho do ponto A para o ponto B, do momento que ele está para a solução. Quebrar algumas objeções, pode ser preço, né? Pode ser dor, tal. Então você tem que trabalhar conteúdos nesse formato, no formato que atrai o cara para perto do benefício, né? Para só depois que transformar esse cara num cara que está com vontade, aí sim você mostrar que é capaz e mostrar os resultados que você consegue prometer para ele, tá? Então não adianta, eu sou bom, eu sou foda, e o cara tá procrastinando por um outro motivo, preço, ou dor, achar que vai doer, que tem medo de dentista. Então, tem que entender cada pessoa e tentar montar estruturas baseadas nisso daí, tá? E o último é o paciente que, às vezes, ele nem sabe que tem o problema, ou não conhece a solução. É um trabalho um pouco mais longo, às vezes 3, 4 meses de trabalho para poder conseguir pescar esse cara aí, mas o foco inicialmente é nos desafios da vida dele. Tem coisas que ele faz na vida dele que ele faz pior porque tem um problema. Esqueça falar de tratamento, porque o tratamento não vai conectar com ele, porque ele nem sabe que tem um problema e nem sabe que o tratamento vai solucionar aquele problema. Então você tem que focar no segundo problema. Por exemplo, a pessoa está ali desdentada e aí por conta disso ela botou uma prótese, a prótese está afogada e ela tem medo da prótese cair. Medo da prótese cair não tem nada a ver diretamente com desdentado e protocolo de implantes. Mas isso é um problema que está no campo de visão dele, está no alcance, no radar dele. E se você bater ali, ele vai começar a prestar atenção em você, você vai atrair a atenção dele e a partir daí você vai desenvolver conteúdos para jogar ele para virar um procrastinador. E a partir do momento que ele é um procrastinador, você vai quebrar as objeções, botar o dedo na ferida ali para poder transformar ele num cara ativo. E aí já está no teu aquário, já está perto de você e provavelmente ele não vai escolher uma outra pessoa para fazer, a não ser aquele cara que ensinou tudo isso a ele. Então, a conexão desse cara aí até que ele se transforme num cara que quer fazer é muito maior do que um cara que você está ali pesquisando no Google e está ali pesquisando 10, 20 dentistas ao mesmo tempo. Agora deixa eu só abrir um parêntese aí, né? Quando a gente começou lá atrás, a gente não tinha uma página com muitos seguidores, a gente não tinha autoridade na cidade, né? A gente não éramos conhecidos e a gente também não tinha muito conhecimento em marketing, né? Estou falando isso porque muita gente fala, Paulo, funciona para você porque você é professor de marketing, tem conhecimento de marketing, estudou muito marketing. Tá, mas eu não era assim antes, né? Por exemplo, o Facebook começou em 2003 e 10 anos depois que eu fui começar. Eu comecei em 2013. Em 2013 foi uma primeira conta que eu fiz no Facebook e foi justamente com esse motivo, de estudar mais as redes sociais. Quando eu comecei a estudar gestão e marketing ali. Então, eu demorei para entrar, eu demorei para entender que o Facebook era um canal importante ali. Deixa eu mostrar aqui o print, ó. Aqui sou eu. Olha a data aqui. Olha o pessoal tirando onda, que eu entrei atrasado no Facebook. Aleluia, irmão. A fé move montanhas. Finalmente. Né? Ó, nunca pensei que eu viveria para ver isso. Enfim, o pessoal tirando onda. E a data aqui, ó. 2013. 13 de abril. Né? Então, entrei realmente super atrasado no Facebook. Então, sem essa de dizer, só deu certo para Paulo, porque Paulo entende, porque Paulo... Eu era igual ou pior você tá agora. Né? O que eu fiz foi avaliar que tinha oportunidade, estou acabando de mostrar essa mesma oportunidade para você, e a única saída que eu tive, né, a oportunidade que eu tive para sair da ideia de atender planos, da ideia de se lascar de trabalhar tarde da noite, ganhar pouco, enfim, eu não queria sentir aquela dor de novo, né, de ver meus amigos ali recebendo, a maioria dos meus amigos, meus primos, tudo concursado, né? Então, cara bem de vida, tal, viajando, trocando de carro, e eu ali, especialista da família, o doutor, com 30 anos, morando com meus pais ainda, não tinha nem dinheiro para casar. Né? Então, era complicado, né? Um momento que eu não queria reviver, né, na minha vida ali. Então, fechando parênteses aí e voltando para conteúdo. Então, vamos lá. Eu preciso que você fique ligado, fique presente aí para 2 desafios, 2 situações que acontecem quando as pessoas investem no Facebook. Existem 2 coisinhas que eu vou passar para vocês que
por esses dois motivos, a maioria dos dentistas eles não tem resultado quando fazem esse tipo de campanha. Então, eles chegam num patamar X ali e estacionam. Aqueles caras que investem, mas não investem com resultado. Então, se você é esse cara, fica ligado aí. E se você ainda não é essa pessoa que investe, você vai chegar nessa situação e vai precisar entender esses dois pontos aqui. O primeiro ponto é que para ter resultado é necessário mais de um contato, mais de um momento de contato com o teu cliente. Como assim, Paulo? Lembra que eu falei que tem que entrar em contato com aquele paciente 1 para gerar confiança e mostrar que é bom. O paciente 2, mostrar as objeções, quebrar elas, para mostrar os benefícios. E o paciente 3, colocar o dedo na ferida e tal. Então, para você fazer isso, você precisa ter contato mais de uma vez com o cara. Então, você não pode simplesmente pegar uma campanha, fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo de quebra de objeção. Aí bota no Facebook. Não adiantou de nada. Eu botei dinheiro, eu investi. Não adiantou de nada. Você tem que mostrar para aquela mesma pessoa várias vezes. Né? Então, o exemplo que eu gosto de dar é você vai numa balada 10 dias seguidos e em cada dia você peça em namoro uma pessoa diferente. Imaginou, né? Você vai na balada, quer namorar comigo, 10 dias seguidos. E no outro formato é você ir na balada uma vez só, escolher uma pessoa, pegar o contato dessa pessoa e combinar com ela para ir 10 baladas seguidas. Para a mesma pessoa interagir com você durante esses 10 dias e no final você pedir namoro. Você não pedir namoro todos os dias pessoas diferentes. Que é exatamente isso que a galera faz no marketing. Tem pouco resultado porque fica aleatório perguntando quer ir para minha consulta, quer ir para minha consulta, quer ir para minha consulta para pessoas aleatórias que nem te conhecem, nem te viram nenhuma vez na vida. Né? Esse é o primeiro desafio. Como entrar em contato com a mesma pessoa várias vezes. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é entender a parte financeira da coisa. É que o Facebook ele cobra para você entrar em contato com a pessoa. Então, por exemplo, eu faço uma campanha, vai atingir X pessoas. Se eu quiser fazer uma outra campanha para atingir X pessoas, eu tenho que pagar de novo. O Facebook ele não deixa eu entrar em contato de novo com aquela pessoa sem eu pagar novamente. Então, no exemplo da balada, é como se balada fosse cara. Um exemplo, você paga aí R$300 para entrar numa boate. Então, em vez de você ir 10 vezes com a mesma mulher para a boate, você escolhe outra coisa mais barata. Você vai para um parque, vai para o cinema, né? Enfim, você pega um contato para se relacionar depois em outras situações que não sejam situações muito caras, né? De preferência de graça, né? Para uma praia e tal. Então, esse desafio 2 aí é o desafio da parte financeira. E no Fábrica de Pacientes, a gente ensina como resolver esses dois desafios numa lapada só, de uma vez. Né? Como se relacionar com o mesmo cara mais de uma vez e de uma forma gratuita. Então vamos lá. A metodologia do Fábrica, como você está vendo aí, ela tem como base 4 pilares, né, que a gente chama de máquinas do Fábrica. A máquina 1 é o primeiro trem. A máquina 2 é a pescaria no aquário, que a gente vai aprofundar mais um pouco agora, mas que faz toda a nossa metodologia ser tão diferente, digamos assim, das outras. E a máquina 3 é o farol de pesca, a máquina 4 é o AFAM. Tá? Mais para frente a gente aprofunda um pouco nessas outras máquinas, mas o mais importante agora é você entender a pescaria no aquário. Que depois que você entender, depois que você absorver essa técnica e entender o conceito dessa técnica, vai dar um estalo aí na sua cabeça. Vamos lá. Primeiro você vai ter que entender como é que funciona a pescaria fora do aquário. Né? Imagine um pescador convencional que vai ao alto mar, bota lá a iscazinha dele, joga a isca no mar e pega um peixe. E aí avalia o tamanho daquele peixe, é um peixe pequeno, e aí ele solta. Né? Depois ele bota a isca novamente, joga novamente no mar e aí pesca um outro peixe. E aí vai fazendo isso até pescar um peixe suficientemente grande para ele comer. No momento que ele pega aquele peixe, ele volta para casa, chega em casa, assa e vai dormir. No outro dia que ele acorda, vai ter que começar tudo novamente. Mesmo esforço, mesmos custos, sem progressão nenhuma. Aí ele começa do zero de novo. A diferença da pescaria no aquário é que o cara vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o barco, vai para o mar, jogar a isca, tarará. Só que quando ele pega um peixe pequeno, ele não solta. Ele coloca dentro de um aquário. E aí ele vai fazer isso, assim como o outro fez, até pegar um peixe grande. Pegou um peixe grande, volta para casa,
assa e come. Só que no final do dia, algo aconteceu, mudou alguma coisa nesse cara. A diferença é que no final do dia, esse pescador ele tem um ativo. Ele tem um aquário, onde tem os peixinhos pequenos ali, que ele pode alimentar aqueles peixinhos, e ele vai poder pescar dentro do próprio aquário. Tudo bem, ele pode ir ao mar, ele pode pescar lá mais peixinhos pequenos para adicionar no aquário, e até peixes grandes, mas ele vai sempre estar alimentando aquele aquário, e ele vai poder pescar ali sem custos, com muito menos esforço, que é um aquário dentro de casa, né? E num ambiente totalmente controlado por ele. É comum você ter interessados que não te compram. No teu dia a dia ali, se você faz anúncios, você vai ter muito mais interessados que não vão te comprar. E isso é normal. E é um saco também. As pessoas, elas não te compram, não necessariamente porque não precisam. Elas podem simplesmente dizer não por um motivo específico. Simplesmente, elas ou não confiam em você, ou não te conhecem bem. E como a gente falou anteriormente, as pessoas precisam de mais etapas, né, se comunicando com você, se interagindo com você, principalmente por um procedimento de saúde, um procedimento de 15 mil reais. E o pulo do gato aí, em vez de você ficar com a metralhadora atingindo um bocado de gente, é focar em pessoas que já interagiram com você. E como fazer isso? Com os aquários. O WhatsApp, por exemplo, é um dos aquários que a gente usa dentro da metodologia do Fábrica. Né? Você pode pegar, por exemplo, o contato de um interessado ali, gerar valor ali de tempos em tempos no próprio WhatsApp, usando conteúdos específicos para ele. Aí você pode estar perguntando, tá, Paulo, mas qual é o conteúdo específico? É o mesmo que a gente usa para pescar? Não. Conteúdos diferentes para ideias diferentes. Se você vai pescar no mar, é um conteúdo diferente. Se você vai alimentar o seu peixe no aquário, é outro conteúdo. Então, se você vai fazer uma campanha para atração para o seu aquário, é uma coisa. Se você vai alimentar o peixe que já viu aquele conteúdo, é outro conteúdo. Não dá para usar o mesmo para duas funções, duas coisas diferentes. E quando você usa a isca certa, o conteúdo certo, é isso aí que acontece. Oi, eu sou a doutora Débora Caribé de Parauapebas. Oi, eu sou a doutora Gilmara Pinheiro de Parauapebas. Nós temos uma clínica aqui na cidade e realizamos um curso com o Paulo, né, Fábrica de Pacientes. Ele deu uma dica muito bacana, que valeu muito a pena, e com essa dica a gente conseguiu movimentar a clínica em mais 234 pacientes no mês, né, que foi a dica do WhatsApp. E sem custo nenhum, né, despesa zero. Então, eu recomendo, valeu muito a pena, e muito obrigado pela dica, doutor Paulo. E a gente vai continuar com o curso aí firme e forte, porque eu tenho certeza que a gente vai crescer mais ainda. Muito obrigada. É isso aí, Paulo. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer teu curso. Valeu. Muito massa. Tchau. E aí a gente tem um plano de ação para você colocar tudo isso em prática, sem se perder, sem ficar meio perdido, né? Então, o primeiro passo, como você está vendo aí, é você se inscrever no Fábrica de Pacientes. Você precisa dar informação para aplicar tudo que a gente ensina aqui. Depois disso, o passo 2, você vai fazer uma anamnese empresarial dentro do teu consultório. Tem uma aula, né, onde a gente explica, a gente chama ela de raio-x do seu consultório, onde através desse raio-x você vai diagnosticar aonde é que estão os gargalos que impedem o crescimento, que impedem que tua estrutura cresça, né? A gente chama de ladrões do lucro. E depois que você identificar, depois que você avaliar quais são esses ladrões do lucro, você vai fazer o que a gente chama de adequação do meio, né? Você vai exterminar esses ladrões. Você vai tentar descobrir quais são primeiro, para depois saber aonde você vai mexer para poder deixar a tua empresa bem azeitadazinha, pronta para crescer. Tudo isso, lógico, num passo a passo bem simples. Avaliar quais são os gargalos e exterminar. Tem uma tarefa para cada gargalo. Se você tem isso, faz isso. Se você tem isso, faz aquilo. Então, é bem facinho, passo a passo, bem simples, bem fácil de executar. No passo 3 é que a coisa começa a esquentar. Você vai instalar a máquina 1. Aí é que realmente você vai começar a ter os teus primeiros resultados, né? Você vai criar basicamente 3 estruturas. A gente chama essa estrutura toda de máquina 1, tá? O primeiro ponto, a primeira estrutura é o primeiro trem, né? Que é a estrutura responsável por levar os pacientes interessados lá para o teu aquário. Então, nesse processo, a gente vai pegar o paciente dentro do mar, lá, o peixinho, e jogar ele dentro do aquário. Mas nessa transação, você vai ter uma que tem estrutura 2, que é uma estrutura, inclusive, que nem é você que vai fazer, é a sua secretária que vai operar, que é a prospecção do diamante. Ela vai avaliar dentro dessa pescaria quais são
desses peixes que são peixes grandes, para você já fazer uma venda ali no primeiro momento, que é aquele tipo de peixe que está desesperado, sabe? Aquele cara que já está procurando pelo procedimento. Então, dentro dessa pescaria do primeiro trem, tua secretária vai tentar ali diagnosticar através de script, né, para poder descobrir quem é que está pronto para fazer o procedimento já de cara, né? E por último, o terceiro ponto aí, a terceira estrutura é a consulta irresistível, né? A gente não vai criar isso, porque você já deve ter algum formato de consulta, você já deve ter algum pequeno protocolo ali, mas a gente vai melhorar esse teu protocolo, né? A gente vai tentar adaptar ali, adicionar elementos, alguns executáveis, né, que você vai executar, e outros entregáveis. A gente vai ensinar você a criar entregáveis para aumentar a conversão daquelas suas vendas, daqueles seus fechamentos. E no passo 4 você vai instalar a máquina 2, que é a pescaria no aquário, que a gente já falou um pouquinho anteriormente, e você vai aprender a criar as iscas para os peixes certos, né? Falar uma isca para cada peixe. Então, tem ali, lembra que tem os desesperados, os procrastinadores e os desinformados. Então, são pessoas em momentos de compra diferentes, então a gente tem conteúdos direcionados para cada uma delas. Por exemplo, conteúdos de demonstração, explicação e comparação, eles encaixam muito bem nos desesperados, né? Tentar atrair esses caras aí. Para o procrastinador, já é melhor a gente falar sobre evoluções da doença. Então, uma doença, por exemplo, uma diminuição da altura facial por conta das perdas dentais, ele pode ter um problema da TM. Então, quando você intensifica isso, ele consegue perceber que vai piorar se ele não tratar, ele normalmente sai da inércia ali e busca o tratamento. Outra coisa que pode fazer ele sair da inércia são oportunidades únicas, né? Conteúdos, né, onde você pode criar ali de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, para fazer esse cara sair da inércia baseado na escassez, né? E por último, os desinformados, a gente gosta de focar, lógico que dá para atrair outros com esse conteúdo, mas se você falar no problema que a gente chama de problema secundário, né, que é o problema que normalmente o paciente ele não chegaria comentando sobre isso, por exemplo, deixa eu ver um exemplo. Medo de falar em público, por exemplo, né? Medo de sorrir, são coisas mais intrínsecas ao cotidiano dele, mas quando você fala sobre esse assunto, ele se conecta. E aí depois, durante aquele conteúdo, você faz a conexão desse conteúdo com o problema principal dele, que é a perda dental, no exemplo do protocolo de implante. Mas não faz sentido você falar ainda sobre protocolos de implante, porque esse cara não vai se sentir conexão com isso aí. Então você vai tentar transformar com esse conteúdo esse cara num procrastinador, entendendo que ele tem um problema dental ali, que é a falta de dentes, e depois ele vai começar a buscar mais informação com você, né? Você vai estar com ele dentro do aquário, vai mostrar algumas informações ali até ele conseguir se identificar e dar aquele próximo passo que seria ir para uma consulta. Depois disso, a gente vai te ensinar a usar idealmente, digamos assim, esses conteúdos. Existem um formato que você vai criar esse conteúdo, né? Uma sequência que você vai criar esse conteúdo para pescar e para engordar o seu peixe no aquário. São coisas diferentes, são gatilhos mentais diferentes dentro do conteúdo, que um você vai usar para pescar, né, lá no mar, outro você vai usar para pescar dentro do seu próprio aquário, e outro você vai usar só para engordar. Não vai ter o call to action para levar para uma consulta, vamos dizer assim, é só entregando, só engordando ele aí, só gerando mais consciência, gerando mais autoridade, gerando mais proximidade com você. Paulo, eu já posso usar esse conteúdo no mar, lá nas minhas redes sociais? Não, ainda não. Existe um formato para montar, digamos assim, aquele conteúdo para usar para pesca, que aí você pode usar na pescaria do mar e na pescaria no aquário, que pescar significa convidar o cara para uma consulta, e você pode usar esse conteúdo para engorda. Existe um formato para você criar ali, onde ele não vai se sentir atraído para ir para o teu consultório, mas vai dar muito mais valor ali para ele vai engajar muito mais com você, e aí a gente vai usar ele também no aquário e no mar, mas ainda não no mar. Só quando você for fazer a máquina 3, que a gente vai explicar agora. No passo 5, aí sim, você vai instalar a máquina 3, que a gente chama de farol de pesca. O que seria um farol de pesca? O pescador ele bota o farol apontando para a água, que vai fazer os peixes chegarem mais perto do barco para facilitar a pesca. Só que muito curso de marketing, muita gente aprende a fazer essa etapa primeiro.
começar pela essa etapa. Só que não faz sentido você botar o farol na água se você não está pescando, né? Então, primeiro você tem que ter as máquinas, que são as estruturas para pesca, para facilitar aquela pesca ali, para depois você criar o farol para poder atrair aqueles peixes para mais perto do barco. E o que é o farol? Exatamente isso que a gente falou no passo 4, que é a parte de engorda, né? As iscas de engorda, porém você não vai botar no seu aquário, você vai engordar, jogar as iscas no mar, que são as suas redes sociais. Mas, Paulo, se eu começar a fazer isso, se eu já faço conteúdos nas minhas redes sociais, é bom, funciona? Funciona, mas na maioria das vezes não faz sentido você começar por aí. Por quê? Porque o dentista ele tem um tempo muito caro. Então, você pegar, por exemplo, você preferia pagar R$100 para ter um paciente ou gravar 1 hora de live para ter o mesmo paciente? Então, assim, gravar 1 hora de live para algumas pessoas é muito mais barato do que R$100. Mas você pagar R$100 e voltar, por exemplo, 400, voltar 1.000, voltar 15.000 no protocolo de implante, é muito bom, muito mais fácil e pode ser escalável. Em vez de você gastar 100, no próximo você gasta 1.000, vai vir 10. Então, assim, para o dentista, no caso da gente, é muito mais fácil, muito mais prático investir dinheiro do que investir tempo. Mas, lógico, quando você estiver na máquina 3, isso vai fazer sentido. Por quê? Porque é um conjunto de coisas que vão deixar mais perto, mais conscientes os teus pacientes para você conseguir otimizar aquela pesca. Aquela pesca vai ficar mais fácil e vão ter os peixinhos mais preparados para serem capturados. Ou seja, uma chance de peixe grande maior. Aí tem muita gente que ensina a fazer esse farol antes. Faz sentido? Para algumas outras pessoas sim, para dentista não. Por exemplo, quem vende pulseira, bijuteria de 20, 30 reais, fazer um investimento de 100 reais para capturar um cliente para vender 30 reais não faz sentido. Então, por isso que para essas pessoas faz muito mais sentido fazer 1 hora de live. Tentar vender 2, 3, 10 pulseiras ali numa live é muito mais fácil, até porque o ticket é barato, você investe 30 reais sem ter medo. Agora você vai fazer um procedimento de 30 mil, de 15 mil, o cara não vai fazer isso só porque você fez uma live de 1 hora para ele, né? Principalmente se sua rede social não está muito grande, né? Você vai fazer uma live para 20, 10, 15 pessoas. E quando você faz um anúncio e investe 100 reais, ele atinge 100 mil pessoas na sua cidade. Então, para o dentista é muito caro, na moeda tempo, de manter esse farol aceso, né? Você pode. Se você quiser. Ah, Paulo, eu já gravo. Beleza, continua gravando. Mas o foco da gente é tentar criar uma prioridade na tua cabeça, né? Uma hierarquia, onde você primeiro vai fazer a máquina 1, depois a máquina 2, para depois que o negócio estiver rodando, você sim vai fazer conteúdos para a tua rede social. Isso se você quiser fazer antes, não tem problema. O 6º passo é o mais simples, porém é o mais poderoso, né? Que é a instalação da máquina 4. A gente chama de AFAM. Aprender, fazer, avaliar e melhorar. Então, o AFAM são microtarefas, são várias tarefas, vários processos que você vai agir, que você vai fazer, que você vai colocar dentro da tua estrutura para otimizar o resultado das máquinas anteriores, da máquina 1, 2 e 3. Por exemplo, dentro lá do módulo da máquina 4, a gente tem a fábrica de testemunhos. A gente vai explicar para você qual é o processo ideal para se criar um testemunho perfeito. E esse testemunho serve para quê? Para não botar nas suas redes sociais, mas para usar justamente na máquina 1 e 2 lá, dentro do seu aquário, ou então para pescar uma pessoa ideal para a tua prospectora ali mostrar esse testemunho. E aí vai fazer o cara, opa, isso aqui é interessante, essa pessoa falou isso, eu estava com medo, achei que ia doer, o paciente falou que não doeu, eu achei que ia ser caro, mas eu vi a pessoa dizendo que encaixou no orçamento dela. Então, assim, o testemunho é muito poderoso, né? Um outro exemplo é o chatbot. A gente vai usar o chatbot para otimizar alguns processos ali na pescaria do aquário, por exemplo, para facilitar, né, automatizar um pouco a pescaria dentro do aquário ou a parte de engorda dos teus peixinhos. Você vai também aprender a delegar a parte da gestão de tráfego, né, para melhorar um pouquinho nos resultados lá da pesca. A parte de distribuição de conteúdo, né, que é a parte que você vai fazer os conteúdos para as suas redes sociais. A gente também vai distribuir aquilo, isso através de tráfego também. E aí vai melhorar o farol de pesca lá, vai atrair mais pessoas para a tua página, vai atrair mais pessoas para ficarem ligados no que você está falando. Lógico que isso você só faz sentido instalar essa distribuição de conteúdo se você instalar
a máquina 3, para depois instalar a máquina 4, que seria essa. Então, assim, muita gente fala, não, eu quero fazer logo conteúdo para minha rede social e impulsionar. Muita gente fala, não, eu estou fazendo marketing. Eu gravei um vídeo, botei lá no meu Instagram e estou impulsionando. Pô, você está fazendo a máquina 4. Agora você tem a máquina 1, você tem a máquina 2, você tem a máquina 3, nem a máquina 3 você tem. Né? Então, assim, fica muito complicado você criar da sua cabeça porque viu fulano fazendo e achou que vai funcionar para você. Por isso que as pessoas se frustram e não tem resultado. Enfim, a máquina 4 são várias tarefinhas, tem várias, não são só essas. Inclusive, toda vez que aparece uma coisa nova, uma estratégia nova, um conteúdo novo, uma ferramenta nova, eu adiciono nessa máquina 4. Por exemplo, de um ano para o outro, quando algumas coisas mudam, eu gravo uma aula nova e coloco lá dentro dessa estrutura da máquina 4. São micro tarefinhas que você pode aplicar para justamente otimizar as outras 3 máquinas. E tem o passo 7, que inclusive não está nem aqui, né, mas é o mais importante de todos, é o mais importante dos passos, que é, inclusive, que nada disso estaria acontecendo aqui, eu não estaria nesse vídeo, você não estaria aprendendo um monte de coisa boa, o Fábrica não existiria se esse passo não existisse, que é mandar os resultados de vocês para mim. Eu adoro receber os feedbacks de vocês, né? Me dá energia, me faz vender mais também, porque eu uso o testemunho de vocês para fazer vídeos como esse, né? Então, assim, não vou ser demagogo também, que é só porque eu gosto e tal. É porque eu vendo mais com os resultados de vocês, tá? E de uma forma de vocês retribuírem também o meu carinho que eu tenho para construir essa estrutura para vocês, passar esse conteúdo, esse treinamento para vocês. Então me manda os prints já nos primeiros resultados mesmo, não espera bater os 120 mil para poder mandar resultado para mim não. Vai lá no meu direct, né, manda uma mensagem, tira um print, manda para mim lá no Instagram, que eu gosto realmente de acompanhar a evolução de vocês, não só o super resultado. Né? Quem sabe naquela conversa ali não surge uma diquinha extra para aquele teu momento ali, dependendo de como tu esteja, eu posso te ajudar em alguma forma ali. Né? Então compartilha tudo comigo. Muitas vezes vocês me perguntam, Paulo, com quanto tempo eu tenho resultado no Fábrica de Pacientes? E uma coisa legal do Fábrica é que eu não preciso explicar velocidade para vocês, porque vocês entendem rápido, quer ver? Ó, primeiro trem. Lembra do primeiro trem? Qual é o objetivo do primeiro trem? Levar peixinhos para o teu aquário. Né? Lógico que ali no meio pode ter algum peixinho grande, então você vai poder fazer algumas consultas ali, né? E dessas consultas vão poder sair algum tratamentozinho, algum protocolozinho ali. E então, teoricamente, é pouco esforço, pouco resultado e um resultado rápido. Né? Já na pescaria no aquário, não. É uma curva exponencial. Né? É um empilhamento de esforços num espaço maior de tempo. Então, você vai ter resultado no longo prazo. Vê agora, dá uma olhada, o que essa aluna fala sobre velocidade de resultado, né? Logo depois que ela implementou o Fábrica. Joga aí. Olá, meu nome é Dielen, eu sou dentista e atuo como implantodontista na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Eu conheci o Fábrica de Pacientes há mais ou menos um ano, pouco mais de um ano. Foi quando eu cheguei em Cuiabá, eu atuava em Goiânia e cheguei sem pacientes, né? Mudei radicalmente de vida, estava sem paciente, um consultório vazio e do nada não, né? Por sorte, apareceu a propaganda do Fábrica de Pacientes e resolvi apostar. Já tinha feito outros cursos que na verdade tinham sido dinheiro gasto, mas graças a Deus o curso do Paulo foi um pouco diferente para mim. Como eu disse, já tinha feito o curso que não trouxe retorno nenhum para mim, eu tinha só gastado dinheiro. O curso do Paulo, a hora que ele mostrou aquele script de como atender, como você conversar com o paciente ali pelo WhatsApp mesmo, ou pelo Messenger, o ManyChat que ele mostra também, todo aquele script de conversa, eu falei, cara, não é possível que isso aqui vai dar certo. E já na primeira semana que eu coloquei em prática, confesso que eu já fui pulando várias aulas, fui vendo tudo muito rápido, porque eu estava precisando de resultados muito rápidos. Então fui pulando ali as aulas e fui pedindo informações para ele, como que eu usava mesmo, como que dava certo. Enfim, eu sei que na primeira semana usando tudo que ele me passou, eu já consegui o retorno do curso. E de lá para cá, nesse um ano, só tem melhorado. Uma das coisas foi que agora estou terminando de montar meu próprio consultório, consegui comprar uma cadeira, consegui tudo.
E isso graças ao Fábrica de Paciente, em certa parte, né? Claro que tem um pouco de esforço e dedicação, mas o Fábrica tem me ajudado muito e ainda ajuda. Quando venceu a minha assinatura de 1 ano, eu já pedi para ele de novo. Falei, Paulo, agora eu estou precisando é que minha secretária assista e coloque em prática também, porque só eu não estou dando conta de colocar em prática e atender os pacientes. Preciso de uma segunda pessoa agora. Então, se eu tenho uma dica para dar para vocês, é o Fábrica de Pacientes. De vários cursos que eu já vi, esse tem dado os resultados, pelo menos para mim. Engraçado que muitas vezes a gente pensa e sonha ter mais tempo para a família, né? Poder viajar 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, poder trocar de carro, poder colocar um filho na escola melhor, né? E tudo isso é possível desde que a gente tenha um consultório mais lucrativo, que a gente tenha mais pacientes e que a gente possa cobrar mais. E por falar em sonho, tem gente que sonha cobrar o preço justo algum dia. Eu escuto muito pessoas dizendo isso na odontologia e veja aonde chegamos, né? O cara não consegue cobrar o preço que ele acha justo. Isso é indignante, né? Para não falar outro palavrão. É como se o cara não conseguisse aumentar o preço dele porque na cabeça dele o concorrente vai comer ele, vai engolir ele. Que é que te afasta desses sonhos, de poder cobrar o preço justo, de poder viajar, de poder ter tempo para a família. O que é que te deixa mais distante desse teu sonho? É o medo. Na verdade, o medo é foda, né? O medo te afasta do sonho, te afasta das tuas vontades e te afasta do teu dinheiro. Eu gosto de falar isso, do teu dinheiro. Aí muita gente fala, Paulo, mas como assim o meu dinheiro? É porque o dinheiro, em teoria, já é teu. Você já tem habilidade para executar e já tem gente querendo te comprar. Já existe essa pessoa. Só falta você simplesmente vencer a barreira do medo. É como se tivesse um caminho, aqui tivesse os seus sonhos, tudo que você quer, a sua família feliz, e aqui está você. Você precisa andar nesse caminho e aqui no meio tem uma barreira que é o medo, né? Medo, por exemplo, de perder dinheiro. Tem muita gente que tem esse medo, né? Quanto dinheiro você pode perder? O Fábrica, por exemplo, custa R$3.000 e você vai aplicar no seu negócio, esse negócio vai crescer, vai gerar resultados, você vai poder realizar os seus sonhos e tu tem medo de perder R$3.000, é isso. E a possibilidade de ganho, o que é que tu pensa, né? 50 mil, 100 mil, 200 mil, tu pode alcançar isso todos os meses, não é uma vez só não. Então a possibilidade de perda é muito pequenininha comparada à possibilidade de ganho, que é gigantesca. E aí você tem medo? Medo de quê? Aí a Apple vai lá, lança um iPhone, e você vai lá, pimba, compra. Aí quer pegar todas as suas economias para viajar para Disney com $1 a R$5, aí não tem medo. Lotar a adega de vinho para poder receber os amigos com os canapés caríssimos, aí você não tem medo. Trocar o carro todo ano, porque é dentista, né? Tem que rebolar ali e tal. Mas mesmo que pague o dobro porque é financiado, né? Não tem dinheiro para comprar à vista, eu estou achando que você está invertendo as prioridades, né? A prioridade é ter um consultório lucrativo, né? Para te permitir fazer tudo isso sem culpa. E como você vai ter o consultório mais lucrativo? Com mais pacientes. Aí tem gente que fala, tenho medo de dar errado. De dar errado, você provavelmente já está dando errado. Se o seu consultório não vai bem, não está do jeito que você gostaria que tivesse, já está dando errado. Tem como ficar pior? Não tem. Eu tenho medo de não ter tempo de gravar vídeo. Não precisa começar por aí. Você está com medo de algo que nem está perto de acontecer. Isso é um processo. Você vai chegar lá. O resultado que você vai ter antes de chegar lá é exatamente o que vai te preparar para isso. Ah, Paulo, eu tenho medo de perder dinheiro. Tá, vamos lá, pensa comigo. Qual é o outro upgrade na tua vida ou no teu consultório que você tem uma chance de resultado, tem uma possibilidade de resultado que é mais barato do que o Fábrica de Pacientes? Vamos pensar. Primeiro, que vem na minha cabeça aqui, franquia. Franquia você não paga menos de R$100.000, deve ser 200, 300, no mínimo, né? Uma outra coisa que vem na minha cabeça, especialização. 30, 36 meses pagando, não sei
preços de hoje, mas na minha época era R$1.500, R$2.000. Hoje deve estar mais caro. 100 mil aí a mais você vai investir para poder... Lembrando que não resolve o teu problema de demanda, a especialização, como eu te falei, né? Eu sou especialista em nova, só porque eu sou especialista eu não tenho mais demanda por causa disso não. Mas tudo bem, é uma possibilidade. Mas é um investimento muito maior. Outra possibilidade, aumentar o número de cadeiras, né? Tem, sei lá, 10 mil, 15 mil, um equipo novo, fora a reforma que você vai ter que fazer. Mas tu tem mais demanda para poder botar essa cadeira, tem que ver isso também. Vamos dizer que tenha, né? Mas é um investimento de 10, 15 mil para você ter uma possibilidade de ganho aí. Agora vamos imaginar que você vai largar a odontologia. Ah, Paulo, quero fazer, sei lá, concurso. Vou passar 2 anos estudando para concurso, 3 anos estudando para concurso. Vai pagar algum cursinho ali, né? Sei lá, R$600, R$1.000, não sei quanto é um cursinho, mas vai ter algum investimento ali durante 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo você vai passar, mas vai ter um investimento, né? E fora que tu, para estar estudando, tu vai ter que parar de atender alguns dias. Então tem um custo de tempo, né? Tem um custo de oportunidade. Você vai ter que ficar parado, então você vai deixar de ganhar. Tem esse custo também. Tem um custo que você vai gastar e tem um custo que você vai deixar de receber, né? Então tudo é custo, né? Você pode pensar também, sei lá, fora da odontologia. Deu uma doida e vai fazer Uber. Para o Uber funcionar, né? Para você pegar as suas horas e colocar ali, você tem que ter lucro, né? O negócio tem que funcionar. Então, pelo que eu li já, tem que ter pelo menos um kit gás no carro para poder valer a pena. Com a gasolina do jeito que está, quase batendo 7, né? Você vai ter que ter um kit gás. E só o kit gás, eu pesquisei R$2, R$3.000. Você vai ter que botar fora o preço da mão de obra para botar o kit gás no seu carro. Então, assim, tudo tem investimento. Tem que saber agora o quanto tem de retorno. O quanto tem de retorno fazer Uber? É 120 mil? É difícil você ganhar o que você pode ganhar hoje no seu consultório em qualquer outra dessas outras coisas que eu falei aí de upgrades na sua vida. Então, todo canto você vai ter um investimento. Difícil você, dentista, você encontrar algo mais rentável com um plano de ação tão bem desenhado quanto a fábrica de paciente tem. Então, é muito difícil. Eu arrisco a dizer que não tem. E se tiver, é algo muito arriscado, acima do normal. E aí você pode estar pensando, pô, Paulo, mas isso não é para mim, isso eu não sei fazer. Pô, por que não é para tu? Por que você se acha incapaz de fazer? Você não sabe, tipo, seguir um passo a passo para implementar uma estratégia, mesmo tendo um vídeo te explicando, faz isso, faz aquilo outro. É difícil seguir uma orientação. Eu acho que a gente tem que focar no nosso porquê, né? Muitas vezes a gente foca só no medo. Eu não sei por isso, eu não quero fazer por isso e tal. Mas ao invés de focar na barreira, tenta focar aí no porquê. O porquê que você quer fazer. Lembra do teu porquê. Ah, é dinheiro? Não, não é. Não é dinheiro. Dinheiro é um meio. Eu quero saber qual é o fim. Você quer viajar com a família? Esse é o seu porquê? Foca nisso. Imagina para onde você vai. Quem vai com você? Ah, é um carro novo, quer trocar de carro. Tá, qual vai ser o carro? O que é que você vai sentir quando comprar aquele carro? É a escola do seu filho? Eu coloquei o Felipe na melhor escola daqui de Recife. O que é que você sente por fazer isso? Qual é o futuro do seu filho por ele estar na melhor escola? Então, é isso que motiva, é isso que a gente tem que focar. Essas coisas que importam. E isso tudo, aí tudo bem, precisa do dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é o veículo. Mas quem é o motorista é você, a sua ação. E o que eu estou trazendo para você aqui, nesse momento, é uma oportunidade, é um caminho. É um caminho para você alcançar todos os seus sonhos, tudo aquilo que você deseja. Né? Um conjunto de técnicas, um apanhado de técnicas testadas e validadas e que funcionam para qualquer implantodontista. E nós, cada vez mais, precisamos estar no digital. E quem não tiver com essa presença no digital vai ficar reclamando. Vai ficar reclamando que está lotado de dentista no mercado, está escasso, está saturado o mercado, que vai botar culpa no CRO, vai botar culpa no governo, vai botar culpa em tudo. Né? E quem estiver fazendo o feijãozinho com arroz ali no digital vai ficar com a maior parte do mercado. E aí tem gente que chega para mim e faz, Paulo, eu não sei se eu vou conseguir brigar com as grandes franquias que estão abrindo aqui na minha cidade. Pô, você não tem que brigar mesmo não. Se você brigar, você vai se quebrar, vai se estrepar, porque eles são bilionários, com B, bilionários. Eles não são seus concorrentes.
e você nem precisa brigar com eles. Na verdade, o seu maior concorrente não é nem dentista, não é nem odontologia. O seu maior concorrente é a inércia. A inércia do teu cliente, que essa eu já te ensinei como você vai brigar, te dei as ferramentas para isso, e a sua inércia. Só que essa sua inércia só você pode brigar. Brigar para ter mais energia, brigar para conseguir aplicar as máquinas do fábrica, para daí você brigar para ter o primeiro paciente, para ter a primeira consulta, para nessa consulta você vender o teu primeiro protocolo, brigar por isso. E aí 2 protocolos, 3 protocolos, 5, 8, e daí você vai transformar algo que na tua cabeça parecia impossível em algo possível no teu presente. Então, se você quer ter um consultório que vende protocolos de implante todos os dias e que vende com lucro e por conta dele você consiga realizar todos os seus sonhos, todos os seus desejos, eu tenho um convite para te fazer. Aqui embaixo tem um botão de inscrição. Você vai clicar nele, você vai se inscrever. O treinamento custa apenas R$3.000. Você pode ainda dividir em 12 parcelas de R$297. Beleza? Então, se inscreve. Estou te esperando lá dentro do treinamento. Espero que você tome essa decisão e será muito bem-vindo. Até mais. Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu sou implantodontista e moro em Manaus. Em 2017 eu não tinha mídias sociais, baseava minha clínica no boca a boca, no marketing à moda antiga, digamos assim. E procurava uma maneira de chegar, de atingir os meus pacientes profissionalmente, eticamente e que tivesse efetividade. Pesquisando diversos cursos, encontrei o Fábrica de Pacientes, assisti uma aula bônus do Paulo, gostei muito da maneira honesta e segura com que ele se coloca, comprei o curso. Em janeiro de 2017, começamos a fazer o curso, Semente da Fábrica. Eu não tinha nem página profissional do meu Facebook. Montamos a minha fanpage, o Paulo me ajudou muito nesse processo, eu não tinha realmente nada nesse sentido. E ainda logo no primeiro trimestre, eu operei o primeiro paciente de protocolo vindo pelo Fábrica de Pacientes, né? Vem muitos pacientes para consulta, o investimento que a gente faz, ele se paga com as consultas que a gente faz, o investimento só com as consultas, se a gente não vender nenhum tratamento, o investimento se paga só com as consultas, né? Que os pacientes pagam quando vêm. E a partir daí, desse primeiro paciente, vieram diversos outros fechando em sequência. Realmente é uma ferramenta poderosíssima. Vou mostrar para vocês aqui o primeiro caso que a gente operou. Prótese tipo protocolo, paciente me procurou através do Fábrica de Pacientes, através do funil de vendas do Fábrica de Pacientes, tá bom? Se você procura um método eficaz, ético, de atrair novos pacientes para o seu consultório, você está no lugar certo fazendo Fábrica de Pacientes. Para mim deu certo. Conhecemos várias outras histórias de que deu certo em lugares diferentes no Brasil, com quantidades diferentes, com cidades de tamanhos diferentes, né? Com número de pacientes diferentes. É um sucesso. Realmente ele te entrega o que ele se propõe, que é colocar o paciente dentro do teu consultório. Tá bom? Espero ter te ajudado na decisão e contem comigo aí.